Vamos acompanhar as soluções das questões da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2022. Quanto é 100 vezes 101? Note que, para multiplicar por 100, basta adicionar 2 zeros ao número ao qual você quer multiplicar. Vai corresponder a pegar o 101 e adicionar 2 zeros a esse número. O resultado disso vai ser 10.100. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, 10.100. Mas esta questão também tem outra maneira para você resolver. Por exemplo, observando que 101 pode ser escrito como 100 mais 1, veja que a conta do enunciado pode ser reescrita justamente como sendo 100 vezes 100 mais 1. Isso vai corresponder a 100 vezes 100 mais 100. E 100 vezes 100 é 100 ao quadrado, que é 10.000, mais 100. E, finalmente, 10.000 mais 100 corresponde a 10.100. Marcelo usa palitos para fazer quadriculados, como na figura. Para fazer um quadriculado 1 por 1, ele usa 4 palitos. Para fazer um quadriculado 2 por 2, ele usa 12 palitos. E assim por diante. Quantos palitos ele precisará para fazer um quadriculado 5 por 5? Vamos observar as figuras para tentar encontrar um padrão para formar esses quadriculados. Note que no quadrado 1 por 1, nós temos 4 lados e, portanto, nós precisamos de 4 palitos para completá-lo. Agora, na figura 2, diferentemente da figura 1, nós temos aqui 2 palitos em cada lado. E para fazer a figura com 2 palitos, precisamos observar que cada um dos palitos do meio corresponde a 2 linhas. Portanto, nós temos 3 linhas no total e 3 colunas no total para formar esse quadriculado 2 por 2. Temos 3 linhas mais 3 colunas, 6 traços para considerar. Em cada traço, nós usamos 2 palitos. No total, temos 6 vezes 2 palitos. Agora, no quadriculado 3 por 3, adotando esse mesmo raciocínio que a gente acabou de perceber, nós temos aqui no total 4 linhas na horizontal e 4 linhas na vertical. Portanto, no total, nós temos 3 palitos em cada uma e temos no total 4 mais 4, 8, vezes 3 palitos em cada linha, que é 8 vezes 3 palitos. Isso corresponde a 24 palitos. Agora, seguindo esse mesmo raciocínio, o enunciado quer da gente quantos palitos tem o quadriculado 5 por 5. Vamos observar esta lógica. O quadriculado 4 por 4 vai precisar, então, de 10 linhas, e cada uma dessas linhas vai ter um total de 4 palitos cada um. Portanto, nós utilizaremos no total 40 palitos. Agora, no quadriculado 5 por 5, nós precisaremos, então, de 12 linhas, e cada uma dessas 12 linhas vai ter 5 palitos cada um. Portanto, isso quer dizer que o total de palitos que o quadriculado 5 por 5 vai ter corresponde a 12 vezes 5, que é 60. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, o que finaliza essa questão sobre padrões de sequências. 2 placas de sinalização foram colocadas no início de uma ponte sobre um rio. Uma placa indica a largura máxima permitida e a outra o peso máximo permitido para os veículos que pretendem passar por ela. Qual dos caminhões a seguir pode passar por esta ponte? Observe que a primeira placa nos diz que o peso do caminhão é no máximo 4.300 kg. Isso significa que o peso do caminhão para ele poder atravessar a ponte sobre o rio tem que ser obrigatoriamente menor que 4.300. Agora, vamos ver a segunda placa. Ela diz que a largura do caminhão tem que ser menor que 3,25 metros. Portanto, temos que a largura do caminhão é menor que 3,25 metros. Agora que nós temos as informações detalhadas dessas placas, vamos analisar cada uma das alternativas e ver qual que se encaixa com essas condições. Observe que o peso precisa ser estritamente menor que 4.300 e a largura precisa ser estritamente menor que 3,25 metros. Como vamos analisar as alternativas? Na alternativa A, o que pesa 4.300 não vai poder atravessar a ponte, porque para ele poder atravessar
ele precisaria ter o peso estritamente menor 4.300. Logo, a alternativa A está incorreta. Na alternativa B, de fato, 4.305 quilos é um valor acima de 4.300. Então, de novo, na alternativa B, o caminhão não vai poder passar pela ponte. Na alternativa C, observe que o que pesa 4.250 vai poder passar, porque 4.250 é menor que 4.300. Agora, a largura é 3,3 metros, que é maior que 3,25. Então, na alternativa C, o caminhão não vai passar porque excede a largura permitida. Na alternativa D, 4.400 quilos é um peso maior que 4.300. Portanto, o caminhão da alternativa D também não pode passar por essa ponte, pois ele excede o peso máximo permitido. Agora, na alternativa E, observe, o peso é 4.290, que é menor que 4.300, e a largura é 3,2 metros, que é menor que 3,25 metros. Como ambas as medidas são menores que as da placa, concluímos que a alternativa correta é a E. Esse é o único caminhão que passa pela ponte. E isto finaliza esta questão. Na figura, as formiguinhas podem se movimentar na horizontal, na vertical ou diagonalmente. Qual é a menor quantidade de formiguinhas que devem mudar de posição para que cada linha em cada coluna fiquem somente 2 formiguinhas? Vamos primeiramente analisar esse tabuleiro que o enunciado nos fornece. Nele, nós temos 8 formiguinhas e nós queremos saber a menor quantidade que devemos mudar de posição. Observe que neste tabuleiro temos 2 formigas na primeira coluna, 1 formiga na segunda coluna, 3 formigas na terceira coluna e 2 formigas na quarta coluna. Temos na primeira linha 2 formigas, na segunda linha 2 formigas, na terceira linha 3 formigas e na quarta linha apenas 1 formiga. Como nós queremos que cada coluna e cada linha fiquem com exatamente 2 formiguinhas, precisamos dar um jeito de mexer nessa terceira linha aqui e na terceira coluna também, porque ambas têm 3 formiguinhas. Uma ideia seria pegar esta formiguinha aqui e passar ela para uma outra posição, como essa aqui de baixo, por exemplo. Nesse caso, cada coluna vai ter 2 formiguinhas. Mas observe que o enunciado também quer que essa condição seja satisfeita para cada coluna. E nessa situação, a terceira coluna vai continuar com 3 formigas. Assim, fazer só esse movimento não é o suficiente. Vamos pensar um pouquinho mais. Será que a gente precisa de mais um movimento? Por exemplo, pegar esta formiguinha aqui e passar ela para esse quadradinho que está aqui. Fazendo essa operação, observe que as 4 colunas terão exatamente 2 formiguinhas. Desta forma, o tabuleiro estará com as condições que o enunciado quer da gente, 2 formiguinhas em cada linha e em cada coluna. Portanto, nós observamos que precisamos de quantas formiguinhas? 2 formiguinhas. Tirar uma de cada linha e coluna que tem 3 formiguinhas. Assim, a resposta corresponde à alternativa C, 2 formiguinhas. A figura abaixo é formada por 3 quadrados. A área do maior deles é 36 centímetros quadrados e a área do menor é 4 centímetros quadrados. Qual é a área do terceiro quadrado? Bom, para descobrirmos a área do terceiro quadrado, precisamos encontrar a medida do lado deste quadrado. E aí, nesse caso, calculando a medida do lado, o valor da área vai ser o quadrado dessa medida. Então, vamos primeiramente analisar qual que é a medida do lado dos outros 2 quadrados. O quadrado de lado de área 36 centímetros quadrados possui medida do lado como sendo a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, a medida do lado aqui é 6 centímetros deste quadrado maior. Da mesma forma, para calcular a medida do lado do quadrado de 4 centímetros quadrados, extraímos a raiz quadrada da área. A raiz quadrada de 4 é 2, já que 2 vezes 2 é 4. Então, esse quadrado pequeno, a medida do lado dele é 2 centímetros. Ora, segundo a figura, esse quadrado aqui, o terceiro quadrado, está encaixado aqui entre esse quadrado de 6 centímetros de lado e o quadrado de 2 centímetros de lado. Então, aqui temos 6 centímetros e esse pedacinho aqui
tem 2 centímetros. Então, a medida do lado do quadrado aqui vai ser justamente 6 menos 2, que é 4. Ou seja, esse quadrado aqui, o terceiro quadrado, possui medida de lado com 4 centímetros. Isso quer dizer que a área dele é 4 vezes 4, que é 16. Então, a área desse terceiro quadrado corresponde a 16 centímetros quadrados, que é equivalente ao que está indicado na alternativa D, 16 centímetros quadrados. E a questão está solucionada. A primeira fase do OBMAP é composta por 3 provas, de níveis 1, 2 e 3, com 20 questões em cada prova. Nessas provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis, 2 são comuns somente aos níveis 1 e 2, e outras 2 são comuns somente aos níveis 2 e 3. As demais questões só aparecem em uma das provas. Quantas questões diferentes aparecem nas 3 provas da primeira fase do OBMAP? Para facilitar a análise desta questão, vamos montar uma tabela que vai conter todos os níveis e suas respectivas questões. Agora que montamos esta tabela, vamos observar o que o enunciado nos diz e escrever essas informações na tabela aqui do lado. A primeira informação do enunciado é que nessas provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis. Então, vamos aqui anotar 3 questões como sendo questões incomuns. Podemos supor aqui que são as 3 primeiras, por exemplo, já que a ordem das questões não vai importar. Isso significa que essas 3 primeiras questões aqui que eu estou colocando em vermelho vão ser as mesmas para os 3 níveis. Agora, 2 questões são comuns somente aos níveis 1 e 2. Então vamos anotar aqui, por exemplo, essa questão 4 e a questão 5 como sendo comuns aos níveis 1 e 2. E ainda por cima, o enunciado nos diz que outras 2 questões são comuns somente aos níveis 2 e 3. Vamos anotar 2 questões como sendo comuns aos níveis 2 e 3 aqui na cor verde. Além disso, o enunciado nos diz que todas as outras questões são diferentes e aparecem em apenas uma das provas. Então vamos contar em cada nível aqui, com o auxílio dessa tabela para visualizar melhor, quantas questões de cada nível são distintas. No nível 1, com exceção dessas 5 primeiras questões aqui que estão em vermelho e em azul, todas as outras vão ser distintas. Então temos aqui 15 questões distintas no total. Da mesma forma, no nível 2, analisando essa tabela, vemos que com exceção dessas 7 primeiras questões aqui, todas as outras vão ser distintas. Ou seja, teremos 13 questões distintas no nível 2. E, para completar, no nível 3, com exceção dessas questões que estão em vermelho e em verde, as outras 15 questões vão ser inéditas e estarão apenas no nível 3. Então teremos 15 questões que vão aparecer apenas no nível 3. No total, temos 15 mais 13 mais 15, que é 43. Logo, temos 43 questões que aparecem em apenas um dos níveis. Agora, vamos contar a quantidade de questões que aparecem em mais de um nível. Observando o nosso esquema montado nessa tabela, observe que temos 3 questões que vão aparecer comuns aos 3 níveis, que estão indicadas em vermelho. Além disso, vamos ter também 2 questões que são comuns aos níveis 1 e 2, que estão indicadas aqui em azul. E, finalmente, teremos 2 questões aqui indicadas em verde, que estarão somente nos níveis 2 e 3. Ou seja, temos no total 7 questões que aparecem em mais de um nível. Assim, no total, concluímos que temos, nas provas do OBMAP, um total de 43 mais 7, que é 50 questões nas 3 provas da primeira fase. Isso corresponde justamente ao que está indicado na alternativa A. E assim finalizamos esta meta-questão, já que é uma questão da OBMAP sobre a própria prova da OBMAP. 5 cartões numerados de 1 a 5 são colocados inicialmente alinhados, como indicado na figura.
Maria movimentou os cartões até chegar na posição final, que é esta posição indicada aqui. A cada movimento, ela trocou 2 cartões de posição, colocando cada um deles na posição em que estava o outro. Qual é o menor número de trocas que ela pode ter feito para chegar à linha final? Vamos analisar a configuração proposta na questão. No início, temos os cartões na ordem 1, 3, 5, 4 e 2. E no final, ela os colocou na ordem numérica 1, 2, 3, 4, 5. Observemos que o cartão número 1 permaneceu na mesma posição. E também o cartão 4 permaneceu na mesma posição. Os demais 3 cartões foram alterados. Ou seja, podemos pensar que, como queremos o menor número de trocas possíveis, não vamos mexer nem no cartão 1, nem no cartão 4. Vejamos agora os cartões 3, 5 e 2. Então vamos esquecer que os cartões 1 e 4 existem. Os cartões 3, 5 e 2 estavam nessa posição, 3, 5, 2, e terminaram na posição numérica, ou seja, 2, 3, 5. Então, observe que o 5 mudou de posição, o 3 mudou de posição e o 2 também mudou de posição. Se os 3 mudaram de posição, como um movimento muda a posição de 2 cartas e aqui temos 3 mudanças de movimento, concluímos que apenas uma mudança não é suficiente para que a Maria possa obter a configuração final. Então, podemos observar que ela precisa de pelo menos 2 configurações. Vejamos se ela consegue ou não fazer isso com 2 configurações. Podemos, por exemplo, alterar aqui o 3 com o 5. Então, colocamos aqui o 5, o 3 e o 2. E aí, para obter a configuração 2, 3, 5, basta trocar de posição o 2 e o 5. Aí o 3 permanece fixo, o 2 vem no lugar do 5 e o 5 vai no lugar do 2. Ou seja, do 3, 5, 2, conseguimos chegar no 2, 3, 5, mudando as cartas 3 e 5 de lugar e depois trocando as cartas 2 e 5 de lugar. Observe que também podemos fazer isso trocando primeiro as cartas 2 e 5 e depois trocando as cartas 2 e 3. Mas de qualquer forma, veja que eu precisei de 2 trocas. Precisei dessa primeira troca aqui e depois precisei da segunda troca. Então, com essas 2 trocas aqui, já que 1 e o 4 permanecem fixados, o menor número de trocas que a Maria pode ter feito para chegar à linha final deve ser 2. E esse valor 2 corresponde à alternativa B. O retângulo ABCD tem área igual a 1 cm² e os pontos E, F, G e H são pontos médios dos lados aos quais pertencem, conforme indicado na figura. Qual é a soma das áreas das regiões coloridas de azul? Então, vejamos inicialmente que uma informação importante que o enunciado nos passa é que E, F, G e H são pontos médios. Como E, F, G e H são pontos médios, então esta figura vai ter várias simetrias. Inicialmente, vejamos que como E é um ponto médio segmento AD, essa parte aqui, tanto a parte da direita quanto a parte da esquerda, vão ser simétricos. Também isso comprovado porque o F e o GH também são pontos médios de seus respectivos lados. Assim, note que esse pedaço aqui em azul do lado direito é equivalente a esse pedaço aqui. Da mesma forma, aqui esse outro pedacinho aqui que está em azul, esse outro pedaço aqui em azul, corresponde por simetria a esse outro pedaço aqui. Ou seja, para calcular a área das regiões coloridas em azul, a soma das áreas das regiões, basta então calcular a área desse triângulo AEB, já que essas duas partes em azul do lado direito
possuem a mesma área dessas outras duas partes do lado esquerdo. Lembrando aqui que isso só é possível por conta das simetrias das figuras, pois o E, o F, o Z e o H são pontos médios. Daí a importância dessa informação para a resolução da questão. Agora, sabemos que a área do retângulo é igual a 1 cm². Outra informação importante é que quando temos um ponto médio e fazemos um triângulo que vai ter dois vértices no retângulo e outro vértice no ponto médio, a área deste triângulo vai ser metade da área do retângulo. Então, a área do triângulo EBC é metade da área do triângulo ABC, do retângulo ABCD. Ou seja, a área de EBC é metade da área do retângulo ABCD, que é igual a meio, então. E com o mesmo raciocínio, note que no retângulo AEBG, o segmento BE é uma diagonal. Então, ela corta essa diagonal, divide esse retângulo em dois triângulos com a mesma área. Um dos triângulos que foi dividido é justamente o AEB, que é o triângulo que queremos calcular a área. Então, a área do triângulo AEB é metade da área do triângulo EBC. Então, metade de meio é 1/4. Logo, concluímos que a área do triângulo AEB é 1/4. E como a área desse triângulo corresponde justamente à soma das 4 regiões que foram coloridas de azul, concluímos que a soma dessas regiões deve ser 1/4, o que corresponde à alternativa C. Na figura, aparecem 6 hexágonos que têm verso branco ou azul, e o número que aparece em cada hexágono indica quantos de seus vizinhos têm o verso azul. Quantos hexágonos da figura têm verso azul? A questão pede, então, para verificarmos quais os hexágonos que possuem verso azul. E a única informação que ele passa é quantos vizinhos desse hexágono têm o verso azul. Essas figuras aqui, todos esses hexágonos aqui, ou tem o verso azul ou o verso branco. Então, dado essa informação, vamos analisar cada hexágono um por um e ver o que podemos obter de informação. Comecemos aqui por esse canto direito. Esse hexágono canto direito, a gente não tem como descobrir a priori qual é a cor dele, mas a gente pode tentar deduzir quais são as cores de seus vizinhos. Como esse hexágono tem o número 2 inscrito dentro dele, isso significa que 2 hexágonos vizinhos a ele têm a cor azul. Como esse hexágono só tem 2 hexágonos que são vizinhos a ele, então isso significa que esses 2 hexágonos que são vizinhos a ele são azuis no verso. Agora, vamos analisar aqui o hexágono que está no canto esquerdo. Esse hexágono possui o número 1 dentro dele. Isso significa que entre seus vizinhos existe um hexágono que tem o verso azul. E o outro, nesse caso, já que temos 2 vizinhos, vai ter o verso branco. Só que pelo hexágono da direita, já sabemos que um dos vizinhos desse hexágono que tem o número 1, ele já tem o verso azul, que é esse aqui do meio. Então isso quer dizer que esse outro hexágono aqui, que é vizinho a esse, só pode ter o verso branco. Vou indicar o hexágono com verso branco pela cor amarela. Prosseguindo nossa análise, vamos agora nos ater justamente ao hexágono que verificamos que tem o verso branco, que é esse hexágono aqui 3. Como ele tem o número 3 inscrito dentro dele, isso significa que 3 vizinhos dele têm o verso azul. Só que esse hexágono tem exatamente 3 vizinhos, que são esses 3 aqui. Então, se ele tem 3 vizinhos e está indicando que o número aqui é 3, isso significa que todos os vizinhos dele têm o verso azul. Falta agora apenas deduzir qual vai ser o verso desse último hexágono aqui do canto direito. Veja, como o hexágono aqui no meio possui o número 13 inscrito, isso significa que 3 seus vizinhos possuem o verso azul. Só que aqui já temos revelados que o verso de 3 seus vizinhos são azuis, que são esses 3 aqui. E um deles aqui, que está representado em amarelo, tem o verso branco. Logo, esse hexágono aqui da direita não pode ter o verso azul, pois senão o número aqui seria 4 e não 3. Assim, concluímos que esse verso precisa ser branco. Agora que já revelamos os versos de todos os hexágonos, estamos aptos a responder a questão. Vê-se claramente aqui que 4 hexágonos possuem o verso azul e 2 possuem o verso branco. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C.
4 hexágonos da figura têm o verso azul. Os números naturais maiores do que 1 estão escritos em uma tabela de acordo com o padrão apresentado na figura abaixo. Qual é a linha em que aparece o número 1001? Precisamos entender qual que é o padrão de exposição dos números nessa tabela para conseguir localizar a posição em que o número 1001 está. Vamos então analisar esta tabela. Observe que, como ela contém os números naturais maiores do que 1, isso significa que ela começa no 2, como aqui mostrado. Além disso, essas setinhas, tanto que desce quanto as que sobem, pertencem à tabela. Então elas ocupam um espaço que poderiam ser de números. Então isso quer dizer que cada coluna, na verdade, tem 4 números, apesar de termos 5 linhas. O padrão começa como? Na primeira linha, coloca-se os números de cima para baixo, 2, 3, 4 e 5. Viramos para a direita e aí colocamos os números em sequência de baixo para cima, 6, 7, 8 e 9. E assim por diante. Viramos de novo à direita e de cima para baixo continuamos, 10, 11, 12, 13. E aí vira para a direita de novo e de baixo para cima. Esse padrão se repete infinitamente nessa tabela aqui. Isso vai gerar uma sequência de números em cada linha. Observe que nessa forma de criar a tabela, na segunda linha e na quarta linha, teremos apenas números pares, pois veja que na segunda linha, por exemplo, ao pular da primeira para a segunda coluna adicionamos 6. Ao pular da segunda para a terceira, adicionamos 2. Da terceira para a quarta, adicionamos 6. Da quarta para a quinta, adicionamos 2 e assim por diante. Sempre vamos adicionar 2 e 6, que são pares. Ao somar com o número par, a segunda linha sempre vai ter números pares. Da mesma forma, na quarta linha, somamos do 4 por 6, 2, do 6 por 12, 6, do 12 por 14, 2, e da mesma forma, somamos 2 e 6, que também são pares. Isso significa que, como queremos saber a posição do número 1001, ele não pode estar nem na segunda linha, nem na quarta linha, pois 1001 é ímpar, e nessas linhas temos apenas números pares. Daí, já ganhamos a informação de que 1001 está ou na primeira, ou na terceira, ou na quinta linha. Vamos analisar como se comportam os números dessas outras linhas. Analisando sequencialmente, veja que na primeira linha o primeiro número é 9, o segundo é 17, então somamos 8 ao 9, que 8 mais 9 fica 17. Do 17 por 25 também vamos somar 8, 17 mais 8, 25, e assim por diante. Então nessa primeira linha, sempre vamos somar 8 ao termo anterior, como o primeiro termo é 9, e o resto de 9 na divisão por 8 é 1, e o resto de 17 na divisão por 8 é 1, o resto de 25 na divisão por 8 é 1, isso significa que a primeira linha vai conter todos os números que deixam o resto 1 na divisão por 8. Com um raciocínio análogo, concluímos também que na quinta linha os números também crescem de 8 em 8, 5, 13, 21, e como o primeiro número é 5, concluímos aqui que na quinta linha temos os números que deixam o resto 5 na divisão por 8. Assim, já que na primeira linha temos os números que deixam o resto 1, na quinta linha os que deixam o resto 5 e os pares estão nas linhas 2 e 4, sobrou para a linha 3 apenas os números que deixam o resto 3 e resto 7 na divisão por 8. Para descobrir a que linha o 1001 pertence, basta descobrir qual que é o resto de 1001 na divisão por 8. Fazendo a divisão aqui, 10 dividido por 8 é 1 e sobra resto 10 menos 8, que é 2. Desce o 0. 20 dividido por 8 vai dar 2, vai sobrar 4, porque 20 menos 2 vezes 8 é 4. E 41 dividido por 8 vai dar 5, porque 8 vezes 5 é 40. E 41 menos 40 é 1. Então, ao dividir 1001 por 8, obtemos quociente 125 e o resto desejado é 1. Assim como o resto de 1001 na divisão por 8 é 1, ele está na primeira linha, que contém os números que deixam o resto 1 na divisão por 8. Assim, concluímos que 1001 está na primeira linha. Alternativa A. A figura mostra
um trecho do teclado de um piano, com as notas associadas às teclas. Os nomes das notas se repetem, seguindo o mesmo padrão. O intervalo entre duas notas consecutivas é chamado de semitom. Por exemplo, na figura, a nota Si está 7 semitons acima da nota Mi. Contam-se as teclas pretas e brancas. Qual é a nota que está 17 semitons acima da nota Lá? Vamos entender, primeiramente, como se é feito o cálculo dos semitons. O enunciado nos diz como exemplo que a nota Si está 7 semitons acima da nota Mi. Vejamos então. Aqui a nota Mi é esta nota aqui. Cada semitom é considerado o intervalo entre duas notas consecutivas. No cálculo deste intervalo, contam-se tanto as teclas brancas quanto pretas. Se essa nota é o Mi, a próxima nota é o Fá, então aqui foi um semitom. Depois da nota Fá, a próxima é esse Fá sustenido, que é essa nota em preta. Depois da nota em preta, vamos para a nota Sol. Depois vamos para a tecla Sol sustenido. Vamos para a tecla Lá. Depois vamos para Lá sustenido. E por último, vamos da tecla Lá até a tecla Si. Então, no total, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semitons. Cada uma dessas setinhas representa um semitom. E com essa análise, conseguimos compreender o que o enunciado quer da gente. Nota-se que, dado que esta figura tem essas reticências, então esse teclado aqui se repete indefinidamente. Então aqui, a partir da tecla Dó, as teclas vão se repetir, então vai ficar Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e assim por diante. Temos que calcular qual nota está 17 semitons acima de Lá. Então basta contar 17 teclas a partir da tecla Lá e ver em que tecla vamos parar, e essa tecla será a tecla que estará a 17 semitons do Lá. Então, da tecla Lá, clicamos na tecla Lá sustenido, que é uma tecla. Depois vamos para a tecla Si, segunda tecla. Depois para Dó, que é a terceira tecla. Depois para Dó sustenido, a quarta tecla. Depois para o Ré, que é a quinta tecla. Depois para o Ré sustenido, que é a sexta tecla. Continuando a partir daqui. Depois do Ré sustenido, a sétima tecla vai ser o Mi. A oitava tecla vai ser o Fá. Nona tecla vai ser o Fá sustenido, 10ª tecla vai ser o Sol, 11ª vai ser o Sol sustenido, 12ª vai ser o Lá, 13ª o Lá sustenido, 14ª o Si, 15ª o Dó, 16ª Dó sustenido e a 17ª é o Ré. Concluímos, portanto, que a nota que está 17 semitons acima da nota Lá é o Ré. Podemos, inclusive, continuar o desenho do teclado e observar isso diretamente. Com esta figura que apresenta o teclado na sua versão estendida, fica claro que Ré é a tecla que está 17 semitons acima do Lá, fazendo a mesma contagem que fizemos anteriormente. Assim, concluímos que a nota que está 17 semitons acima da nota Lá é a nota Ré. Uma formiguinha passeia em uma malha formada por triângulos equiláteros de lado 1 cm, como na figura. Ela parte do ponto P para o ponto Q e sempre que encontra um vértice da malha, muda de direção, fazendo um giro de 60 graus. Ela repete sempre 2 giros para a direita e 1 para a esquerda, percorrendo o caminho vermelho da figura. Em qual ponto da malha a formiguinha vai estar após percorrer 1000 centímetros? Então vamos entender como essa formiguinha se movimenta. Ela repete 2 giros para a direita e 1 para a esquerda. A partir do trajeto que já está traçado, vamos entender o que isso significa. Vejamos, partindo do ponto P, ao chegar no ponto Q, segundo o enunciado, ela vai fazer um giro de 60 graus. Ela vai girar para a direita. Então, se a formiguinha está aqui, a esquerda dela é esse lado aqui de cima e a direita dela é esse lado aqui de baixo. Lembrando que a formiguinha está nessa direção aqui. Então, a posição dela, ela vai ver esse lado como lado esquerdo e esse como lado direito. Então, ela vai girar para o lado direito.
Em seguida, ao chegar aqui, novamente, a formiguinha estando aqui, o lado esquerdo dela vai ser esse aqui. E o lado direito dela é esse. Então ela vai virar para o lado direito, por isso ela vai para cá. Ao chegar aqui, a formiguinha vai virar para o lado esquerdo. O lado esquerdo dela é esse e o lado direito dela é esse. Então o lado esquerdo é esse caminho, o lado direito é esse. Então ela vai para o lado esquerdo, chegando aqui. E a partir daqui ela vai repetir essa mesma sequência. 2 giros para a direita e depois um para a esquerda, lembrando que é na posição em que ela está. Tendo essa movimentação em mente, vamos aqui continuar os próximos passos da formiguinha para entender qual é o trajeto dela e se ela passa ou não por esses pontos A, B, C e E aqui marcados. Então, partindo desse ponto aqui, do P para o Q, ela fez um giro para a direita, 2 para a direita, 1 para a esquerda. Chegando aqui, ela vai fazer 1 para a direita, 2 para a direita, 1 para a esquerda. Então, ao chegar aqui, ela fez um giro para a direita dela, agora aqui. A esquerda dela é para cá, a direita dela é para cima. Então, o segundo giro à direita é para cima. Então, ela vai subir aqui. Em sequência, o próximo giro dela vai ser à esquerda. Em sequência, chegando aqui, ela vai repetir os movimentos. Então, aqui ela vai girar para a direita. A esquerda dela vai ser esse pedaço aqui, a direita dela é subindo aqui. Em sequência, ela vai à direita. A esquerda dela é para cá, a direita é para cá. Então, já que ela vai para a direita, ela vai seguir esse segmento aqui. Agora, já que ela já fez 2 movimentos para a direita, o próximo tem que ser para a esquerda. A esquerda dela é aqui e a direita dela é aqui. Então, ela vai para a esquerda, ela vai para cá, caindo no ponto B. Como ela já deu 2 giros para a direita e 1 para a esquerda, novamente ela vai repetir essa sequência. Então, aqui a esquerda dela é esse segmento aqui, a direita é esse, então ela vai para a direita. Ao chegar aqui, já que ela já foi uma vez à direita, ela tem que ir novamente à direita. Esse segmento aqui é a esquerda, esse é a direita dela, então ela vai para cá. Já que ela já fez 2 movimentos para a direita, o próximo tem que ser para a esquerda. Então, chegando aqui, a esquerda dela é esse segmento aqui e a direita é esse aqui. Então, ela vai para a esquerda, ela vai subir aqui. Então, chegando aqui, ela vai repetir novamente os movimentos, 2 giros para a direita e 1 para a esquerda. Então, aqui a esquerda dela é esse segmento, a direita é esse segmento aqui. Então, ela estando aqui, a direita dela, ela vai pegar esse segmento aqui. E aqui em sequência, ela vai pegar novamente a direita, então aqui é a esquerda dela e aqui é a direita. Note que ela retornou ao ponto P. Vejamos quantos movimentos ela precisou fazer para percorrer esse caminho aqui e voltar ao ponto P. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 movimentos para retornar ao ponto P. Como cada triângulo equilátero tem 1 cm de lado, isso quer dizer que a formiguinha repete o caminho a cada 18 centímetros. Então, ao percorrer 1000 centímetros, vamos ver quantas voltas ela terá dado. O número de voltas que ela terá dado é a divisão de 1000 por 18. Pegamos aqui os primeiros 3 dígitos, 100 dividido por 18, 18 vezes 5 é 90. 100 menos 90 fica 10. Descendo o zero aqui, novamente 100 sobre 18 vai dar 5, porque 18 vezes 5 é 90, e vai sobrar 100 menos 90, que é 10. Isso significa que a formiguinha vai dar 55 voltas completas, retornar ao ponto P, e depois de dar essas 55 voltas formando esse desenho aqui da figura, ela ainda vai andar mais 10 centímetros. Andando mais esses 10 centímetros, vejamos onde esta formiguinha vai parar. Então, ao andar esses 10 centímetros extras, o primeiro centímetro é esse segmento PQ, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, quinto é esse, ela chegou no ponto D, sexto é esse, o sétimo é esse, o oitavo é esse, nono é esse e finalmente o 10º centímetro é esse. E aí, ao percorrer esse caminho, ela vai parar no ponto E. Ou seja, após ela percorrer todos esses 1000 centímetros, ela vai parar no ponto E. Então, o ponto E corresponde à alternativa E. E isto finaliza a nossa questão. Alice colocou uma folha de papel cinzento
de lados 40 centímetros e 50 centímetros em cima de uma folha branca de lados 70 centímetros e 80 centímetros, como indicado na figura. Em seguida, ela dobrou a folha branca em cima da cinzenta pelas linhas pontilhadas. Qual é a área da parte cinzenta que não ficou coberta? Pelo enunciado, ela vai pegar essa parte branca e dobrar em cima dessa parte em cinza. E aí vai sobrar uma parte aqui no meio. E aí, o enunciado quer que a gente descubra qual é a área da parte cinzenta que vai ficar aqui no meio. Para isso, vamos entender as dimensões das partes brancas. Aqui, já sabemos que essa largura é 12 centímetros pelo enunciado. E aqui, também, já sabemos que é 14 centímetros pela figura. Esses 80 centímetros aqui se referem à medida do lado do quadrado do retângulo branco. Precisamos saber então, já que a gente sabe a medida que da largura dessa primeira fita, que é 12 centímetros, daqui dá 14, a gente precisa saber qual que é a largura desse outro pedaço aqui. Para calcular esta largura, observe que ela é a medida da largura de todo o retângulo branco, menos os 40 centímetros da região cinzenta, menos os 14 centímetros dessa faixa do lado esquerdo. Então, esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x só para facilitar, ele é, na verdade, a medida de toda a largura, que é 70 centímetros, menos a largura do pedaço cinza, que é 40, menos os 14 centímetros do outro pedaço. Isso vai dar 16 centímetros. Então, sabemos aqui que x é 16 centímetros. Da mesma forma, vamos agora calcular qual que é a medida dessa largura aqui. Vamos chamar essa largura aqui de y. Da mesma forma como feito anteriormente, essa largura y vai ser todo esse pedaço aqui, que mede 80 centímetros, menos os 50 centímetros da parte em cinza, menos esses 12 centímetros dessa primeira faixa branca. Ou seja, o valor de y vai ser 80 menos 50 menos 12, que é 18. Então, y mede 18 centímetros. Agora, como vamos dobrar cada parte branca para dentro dessa parte cinza, vamos colocar aqui dentro cada parte. Então isso quer dizer que essa parte branca, por exemplo, essa parte branca aqui de cima, ela vai pegar aqui na parte de baixo um total de 12 centímetros aqui em cima, nesse pedaço. Da mesma forma, a faixa branca aqui no lado esquerdo, ao ser virada, vai pegar aqui 14 centímetros da parte cinzenta. E analogamente, esse pedaço aqui, 18 centímetros, vai pegar aqui 18 centímetros essa faixa cinzenta. E essa parte tem 16 centímetros, ao eu dobrar aqui para dentro da parte cinza, vai pegar 16 centímetros aqui dentro. Então, vamos descobrir quais são as dimensões da parte cinzenta que não ficou coberta, que está indicada aqui em preto. Esta parte cinzenta que não ficou coberta vai ser um retângulo. Vamos então descobrir suas dimensões. Essa largura aqui vai ser 50 centímetros, que é a largura da parte cinzenta, menos os 12 centímetros da parte branca que foi virada aqui, menos os 8 centímetros da outra parte branca que foi virada. Então essa dimensão aqui vai ser 50 menos 12 menos 18, que é 50 menos 30, que é 20. Então esse pedaço aqui vai medir 20 centímetros. Agora aqui, analogamente, esse pedaço aqui vai medir os 40 centímetros da parte cinzenta, menos os 14 dessa parte branca que foi dobrada para cá, menos os 16 da parte branca que foi dobrada para cá. Ou seja, vai ser 40 menos 14 menos 16, que é 10. Portanto, a parte cinzenta que não ficou coberta corresponde a um retângulo cujas dimensões são 10 centímetros por 20 centímetros. Portanto, a área desse retângulo é 10 vezes 20, que é 200 centímetros quadrados, o que corresponde à alternativa B. Miguel saiu de casa,
foi para a escola, voltou para o clube, foi para o cinema e voltou para casa, andando sempre pela rua representada na figura. Neste caminho existem duas árvores, e a distância entre elas é de 900 metros. Uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube, e a outra árvore está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Quantos metros Miguel andou? Para organizar as distâncias e as informações fornecidas pela questão, vamos fazer aqui do lado um esboço da rua de Miguel. O enunciado diz que o Miguel só andou nessa rua. Vamos colocar então os pontos de referência nos quais Miguel passou. Vamos considerar aqui a casa de Miguel. Em sequência temos a árvore 1. Depois temos o clube. Em sequência temos a escola. Depois temos outra árvore. E por último temos o cinema. Vamos dar um nome a essas distâncias. Como o enunciado diz que uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube, isso significa que essa distância aqui entre o clube e a árvore é igual à distância entre a árvore e a casa, já que essa árvore está na metade dessa distância. Então, chamemos essa distância de x. Então, a distância entre essa árvore e a casa é x, e a distância entre o clube e a árvore também é x, aqui na nossa representação. Agora, também há informação de que a outra árvore está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Então, da mesma forma, como esta árvore está no meio do caminho entre a escola e o cinema, a distância entre o cinema e a árvore é a mesma que a distância entre a árvore e a escola. Chamemos essa distância de y. Então, a distância entre a árvore e a escola é y, e, consequentemente, a distância entre o cinema e essa segunda árvore também é y. Falta aqui nomear a distância entre o clube e a escola. Como nada nos é informado no enunciado sobre essa distância, vamos dizer que essa distância é um certo z. Agora que nomeamos cada um dos trajetos, vamos observar também que o enunciado diz que a distância entre as duas árvores é de 900 metros. Como a distância entre as duas árvores é 900 metros, observe que a primeira árvore está aqui e a segunda árvore está aqui. Então, se a distância entre elas é de 900 metros, isso significa que a distância entre a árvore e o clube, entre o clube e a escola e a outra árvore somadas vai ser 900 metros. Ou seja, x mais y mais z é igual a 900. Agora que matematizamos todas as informações fornecidas nesse enunciado a partir da figura e fizemos um esquema representativo, vamos observar como foi o trajeto de Miguel. Inicialmente, o Miguel saiu de casa e foi para a escola. Ou seja, da casa para a escola, ele passou pela primeira árvore, pelo clube, até chegar na escola. Então, ele saiu daqui, desse primeiro pedaço aqui, e foi até a escola, que está representada aqui. Ou seja, ele andou a distância x mais z. Então, inicialmente, nesse trajeto de casa até a escola, o Miguel andou x, de casa até a primeira árvore, mais x da árvore até o clube e mais z do clube até a escola. Então, ele andou nesse trajeto x mais z. Agora, no segundo trajeto, o Miguel que estava na escola voltou para o clube. Então, se ele estava na escola e voltou para o clube, ele estava aqui e andou para cá, ou seja, andou z. Em sequência, ele saiu do clube e foi para o cinema. Então, do clube até o cinema, ele teve de passar pela escola e passou pela segunda árvore. Então, do clube, que é o risco em amarelo, até o cinema, ele andou z mais y mais y. E depois de ir no cinema, ele voltou para casa. Para voltar para casa, ele precisa passar pela árvore, pela escola, pelo clube, pela outra árvore até chegar em casa. Ou seja, ele precisa percorrer todo esse trajeto aqui, desse primeiro traço até esse último. Ou seja, ele tem que andar x mais z mais y mais y. Assim, recapitulando, esse pedaço em vermelho representa quanto Miguel andou de casa até a escola. Esse pedaço em verde representa o que Miguel andou voltando da escola para o clube. Esse pedaço em azul representa o que Miguel andou indo do clube para o cinema. E, finalmente, esse pedaço aqui em preto representa quanto Miguel andou
indo do cinema de volta para sua casa. Somando todas essas distâncias aqui, observe que cada uma das variáveis x, y e z aparece exatamente 4 vezes. X aparece aqui 4 vezes, o z aparece 1, 2, 3, 4 vezes aqui, e o y aparece 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Então podemos simplificar essa expressão que representa a distância total que o Miguel andou como sendo 4 vezes x mais y mais z. Só que veja só, x mais y mais z, como o enunciado disse pelo nosso esquema aqui, é justamente a distância entre as duas árvores. E a distância entre as duas árvores, como fornecido no enunciado, é de 900 metros. Então isso aqui, na verdade, é 4 vezes x mais y mais z, que é a distância entre as duas árvores, que é 900 metros, que é, na verdade, 3.600 metros. Daí, concluímos então que Miguel andou no total em seu trajeto 3.600 metros, o que corresponde à alternativa D. E a questão está finalizada. Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. E o menino pernambucano estava na casa da árvore. Quem estava na casa da árvore? Então temos aqui uma questão de raciocínio lógico, no qual, com essas 5 afirmações feitas aqui, temos que decidir quais são as pessoas que estavam na casa da árvore. Vamos então analisar cada afirmação. A primeira afirmação diz que havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Ok, sabemos então que temos exatamente 2 crianças, nem mais nem menos. As próprias alternativas aqui já dão essa dica, já que todas têm apenas 2 crianças. Vamos então para a segunda afirmação. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Então, pela afirmação 2, sabemos que o Pedro estava junto com a Fabiana. Vou resumir aqui os nomes, abreviar apenas pelas iniciais para facilitar a resolução e ganhar espaço. Então, Pedro estava junto com a Fabiana. Terceira afirmação. Uma menina se escondeu sozinha. Então, sabemos que pela terceira afirmação, a menina que se escondeu sozinha, temos 3 meninas. Ana, Cláudia e Fabiana. A Fabiana não se escondeu sozinha, porque a Fabiana, pela segunda afirmação, se escondeu com o Pedro. Então, sabemos que ou a Ana ou a Cláudia se esconderam sozinhas. Então, Ana ou Cláudia se esconderam sozinhas. Agora, vamos analisar o que temos de afirmação no item 4. O item 4 diz que a Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Da afirmação 3, sabemos que ou a Ana ou a Cláudia estavam sozinhas. Só que a afirmação 4 já clarifica essa informação. A Ana não estava sozinha. Se a Ana não estava sozinha, isso significa que quem estava sozinha é a Cláudia. Então, quem estava sozinha é a Cláudia, então a Ana estava na casa da árvore com alguém. Com quem que ela pode estar? Bom, se o Pedro está junto com a Fabiana, a Cláudia está sozinha, então a única pessoa que sobrou aqui, já eliminamos o Pedro, a Fabiana, a Cláudia que está sozinha e a Ana não pode estar com si mesma, né? Então sobrou aqui o Joaquim. Então a Ana está com o Joaquim. E é o item 5. O menino pernambucano está na casa da árvore. Bom, como o Pedro é paulista, ele nasceu em São Paulo, pode ter sido no estado de São Paulo, não na cidade. Então pode ser paulista ou paulistano, não fica possível definir aqui. Mas enfim, o que importa é que ele nasceu em São Paulo. Então ele não nasceu em Pernambuco. Logo, isso significa que o menino pernambucano é o Joaquim. Assim, quem estava na casa da árvore eram a Ana e o Joaquim, que corresponde à alternativa C. João montou 8 dados idênticos a partir da planificação da figura e com eles formou um cubo. Qual é a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces do cubo? Vamos entender primeiro como é esse dado a partir de sua planificação. Observe que, ao montar o dado desta planificação, primeiramente vamos identificar quais são as faces que ficam opostas. Num dado comum, uma informação importante é que a soma das faces opostas é igual a 7.
Não vai ser o caso desse dado aqui que João montou. Vejamos, a face 1, ao montar por essa planificação, vai ser oposta à face 3. Então vamos anotar aqui para não esquecer. A face 1 vai ser oposta à face 3. Ao montar esse dado também, observe que esse pedaço do 6 vai ser virado e o face que está com o lado 4 vai ser virado, e elas vão ficar opostas. Então a face 4 é oposta à face 6. E finalmente a face 2 vai ficar oposta à face 5. Então temos aqui que ao montar esse dado, temos as faces 1, 3, 4, 6 e 2, 5. Agora que sabemos quais são as faces que ficam opostas nesse dado, podemos tentar entender como podemos colocar esses dados de modo a obter a menor soma possível. Já que queremos a menor soma possível, precisamos descobrir quais são as 3 faces que possuem soma menor possível. Então observe que cada um desses pontos aqui pode ser este vértice aqui, ou seja, precisamos analisar quais são as 3 casas que estão mais próximas deste vértice e possuem o menor soma. Então a menor soma possível para os números daqui é 6, que é composta por 1 mais 2 mais 3. Mas observe que o 1, 2 e o 3 não estão adjacentes como na figura. Veja que o 3, inclusive, é seu oposto ao 1, como foi analisado aqui. Então, já que 1, 2 e 3 não pode ser, vamos tentar com 1, 2 e 4, que tem soma 7. Nesse caso, observe como 4 fica nessa extremidade aqui, 1 fica aqui, o 2 fica aqui em cima. De fato, o 4, 2 e 1 vão estar nessa extremidade. Veja, se 1 está aqui, por exemplo, nesse dado aqui, então o 2 vai estar aqui em cima e o 4 está nessa lateral aqui. Assim, veja que com essas faces adjacentes aqui, temos a soma 7. E essa soma vai ser a menor possível, ou seja, esses 3 números aqui são adjacentes a esse vértice aqui. Logo, para minimizar a soma, queremos então que todos esses dados apresentem essas 3 faces aqui para fora. Ou seja, esse dado aqui também tenha 1, 2 e o 4 do outro lado, aqui também 1, 2 e 4 e assim por diante. Então, cada um desses 8 dados que compõem esse cubo terão soma de suas faces igual a 1 mais 2 mais 4, 7. Ou seja, a menor soma possível para os 24 números vai ser os 8 dados que vão apresentar as faces 1, 2 e 4, que, como já discutido, possuem a menor soma possível. Logo, essa soma aqui vai ser 8 vezes 7, que é 56. Portanto, concluímos que a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces é 56, possibilitado pela alternativa C. Um grupo de meninos e meninas brinca de roda. Nessa roda, 7 meninas têm uma menina à sua direita, 9 meninas têm um menino à sua direita e 2/5 dos meninos têm um menino à sua esquerda. Quantas crianças há nesse grupo? A questão pede para calcularmos a soma da quantidade de meninas com a quantidade de meninos dessa roda. Para facilitar a resolução, vamos indicar por A cada menina e por B cada menino. Vamos agora observar as informações para tentar deduzir a quantidade de meninas primeiramente. A primeira afirmação diz que 7 meninas têm uma menina à sua direita. Isso significa que nesta roda há pelo menos 7 meninas. Agora, a segunda afirmação diz que 9 meninas têm um menino à sua direita. Isso significa que nessa roda as meninas ou têm menina à direita ou têm menino à direita. Como 7 meninas têm uma menina à direita e 9 meninas têm um menino à direita e não temos outra possibilidade, isso significa que o número de meninas nessa roda é 7 mais 9, que é 16. Agora, para descobrir quantos meninos existem nessa roda, vamos nos ater à terceira afirmação. A terceira afirmação nos diz que 2/5 dos meninos têm um menino à sua esquerda. Bom, não sabemos exatamente quantos meninos temos, mas
dentre as afirmações 1 e 2, veja que a segunda afirmação fala algo sobre meninos. A segunda afirmação diz que 9 meninas têm um menino à sua direita. Ou seja, se aqui temos uma menina A, então à direita dessa menina aqui temos um menino B. Só que, observe, se a menina A tem um menino à sua direita, isso também significa que o menino B tem uma menina à sua esquerda. Ou seja, o número de meninos que tem meninas à esquerda é a mesma quantidade de meninas que tem menino à direita. Já que isso pode soar um pouco confuso, vamos registrar aqui. Recapitulando o que observamos, se uma menina tem um menino à direita, então o menino tem uma menina à esquerda. Então, justamente, meninas que têm menino à direita correspondem aos meninos que têm menina à esquerda. Ou seja, como 9 meninas têm um menino à sua direita, então 9 meninos têm uma menina à esquerda. Mas um menino só pode ter ou uma menina ou um menino à sua esquerda. A terceira afirmação diz que 2/5 dos meninos têm um menino à sua esquerda. Então, se 2/5 têm menino à sua esquerda, isso significa que o resto, ou seja, os 3/5 dos meninos restantes, têm uma menina à sua esquerda. Ou seja, escrevendo aqui embaixo para comparar, 3/5 dos meninos têm uma menina à sua esquerda. Mas da segunda afirmação, nós sabemos quantos meninos têm uma menina à esquerda. Sabemos que são 9 meninos que têm uma menina à esquerda. Ou seja, 3/5 dos meninos que têm uma menina à esquerda correspondem a 9 meninos. O total de meninos, então, que é o inteiro total, é x. Fazendo aqui a regra de 3, temos que 3 vezes x sobre 5 é igual a 9. Daí, 3x é 9 vezes 5 é 45. Então, x é igual a 45 sobre 3, que é 15. Logo, temos 15 meninos. Portanto, o total de crianças nesse grupo é 16 mais 15, que é 31. Isso corresponde à alternativa C. Priscila escreveu um número em cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma dos 4 números escritos ficou igual à soma dos 3 números ligados pela linha vertical e igual à soma dos 3 números ligados pela linha horizontal. Qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Então vejamos. As informações do enunciado dizem que os 3 números que foram somados pela vertical vão ser iguais. Então a linha vertical aqui é essa linha aqui. Os 3 números ligados pela horizontal também têm a soma igual. E a soma desses 4 números, dos 4 números que estão ligados pelo tracejado, também vai ser igual. Assim, vamos nomear cada número que deve ir em cada uma dessas bolinhas. Então, seja aqui o número A, aqui o número B, aqui o C e, por último, coloquemos aqui o representante D. Pelas informações do enunciado, temos que a soma dos 4 números escritos, então a soma A, B, C, D, lembrando que o número 2020 já está escrito, ou seja, a Priscila não o escreveu, ela só escreveu os números aqui nas extremidades. Então, A mais B mais C mais D tem que ser igual à soma dos 3 números escritos na vertical, que são A mais C mais 2020, e, por sua vez, tem que ser igual aos 3 números escritos na horizontal, que são B mais D mais 2020. Vamos analisar cada uma dessas 3 igualdades. Primeiro, vamos considerar o que acontece se pegamos essa primeira equação e igualamos com a terceira. Se fazemos A mais B mais C mais D,
isso aqui, pelo enunciado, tem que ser B mais D mais 2020. Então, daqui, nós sabemos, cortando B e D que aparecem duas vezes, esse B e D, esse B e D, daqui sabemos que o A mais C é igual a 2020. Lembrando, o enunciado pede para a gente calcular a soma dos 4 números, ou seja, qual que é o valor de A mais B mais C mais D. Então, vamos agora comparar essa primeira equação com essa segunda. Então, essa primeira com essa segunda, A mais B mais C mais D tem que ser igual a A mais C mais 2020. E aí, procedendo analogamente, podemos cortar o A e o C, já que o A e C aparecem tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, A mais C corta, e aqui também corta o A mais C. Daí, concluímos que B mais D também é 2020. Assim, como queremos obter a soma dos 4 números, queremos obter A mais B mais C mais D, se somarmos estas duas equações aqui, somando essas duas equações que obtivemos, teremos de um lado A mais B mais C mais D, e A mais B mais C mais D, essa soma aqui, vai ser igual à soma de 2020 com 2020. Portanto, concluímos que a soma dos 4 números A mais B mais C mais D que a Priscila escreveu é 2020 mais 2020, que é 2020 vezes 2, que é 4040. Este valor corresponde ao que está descrito na alternativa C. Logo, a soma dos números é 4040 e a questão está solucionada. 3 casais de irmãos dividem algumas maçãs. Ana pegou uma maçã, Beth pegou 2 e Carla pegou 3. Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que sua irmã pegou. Edson pegou o dobro do que sua irmã pegou. E Fábio pegou o quádruplo do que sua irmã pegou. Sabendo que Fábio pegou menos maçãs do que Edson, quantas maçãs ao todo Diogo, Edson e Fábio pegaram? Vamos montar uma tabela para organizar as informações do enunciado. Então, sabemos que a Ana pegou uma maçã, a Beth pegou 2 maçãs e a Carla pegou 3 maçãs. Agora precisamos descobrir quem é irmão de quem. Temos o Diogo, o Edson e o Fábio. O enunciado nos diz uma informação importantíssima. Fábio pegou menos maçãs do que Edson. Vamos usar então esta informação para deduzir quem é irmão de quem. Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que a irmã pegou, então a quantidade de maçãs vai ser multiplicada por 1. O Edson pegou o dobro de maçãs que a irmã pegou, então a quantidade de maçãs da irmã de Edson, que o Edson tem, vai ser multiplicada por 2. E o Fábio pegou o quádruplo de maçãs do que sua irmã pegou, então o Fábio, a quantidade de maçãs da irmã vai ser multiplicada por 4. Como a quantidade de maçãs que Fábio pegou é menor do que a que Edson pegou, 4 vezes as maçãs da irmã de Fábio é menos que 2 vezes a quantidade de maçãs que a irmã de Edson pegou. Precisamos minimizar a quantidade de maçãs que o Fábio pegou e maximizar a quantidade de maçãs que o Edson pegou. Para isso, vamos supor inicialmente que o Fábio é irmão de Ana, já que a Ana é a irmã que possui a menor quantidade de maçãs. Daí, vamos supor que o Fábio é irmão de Ana. Se Fábio é irmão de Ana, então a quantidade de maçãs que o Fábio tem é 4 vezes 1, que é 4. Agora, como o Edson possui mais maçãs que o Fábio, então observe que o Edson não pode ser irmão da Beth, pois neste caso o Edson teria 2 vezes 2, que é 4 maçãs, que não é maior que 4, que é a quantidade de maçãs que o Fábio tem. Nesse caso, sobra então que o Edson tem que ser irmão da Carla. Nesse caso, o Edson terá 2 vezes 3 igual a 6 maçãs. E de fato, nessa situação,
a quantidade de maçãs que o Edson terá vai ser maior que a quantidade de maçãs que o Fábio terá. Sobrou então para o Diogo ser irmão da Beth. Como a quantidade de maçãs que o Diogo tem equivale à quantidade de maçãs que a irmã tem, significa que o Diogo tem 2 maçãs. Observe que não temos outra situação possível, já que se Fábio for irmão da Beth ou da Carla, essa condição de que Fábio vai pegar menos maçãs do que o Edson não será satisfeita. Portanto, concluímos que a quantidade de maçãs que Edson, Fábio e Diogo pegaram ao todo é 6 mais 2 mais 4, que é 12 maçãs. Isso corresponde à alternativa B. A calculadora de Raul possui 2 teclas especiais. Uma delas é a T, que triplica o número que está no visor. A outra é a A, que apaga a unidade do número que está no visor. Se o número possuir apenas um algarismo, a tecla A não faz nada. Por exemplo, se o número 5 estiver no visor e as teclas T e A forem apertadas nessa ordem, aparecerá o número 1 no visor. Quantos números podem estar inicialmente no visor, de modo que, após Raul apertar as teclas T, A, T e A nessa ordem, apareça o número 78 como resultado final? Vamos inicialmente entender como essas teclas funcionam, pegando o exemplo descrito no enunciado. Se o número 5 estiver no visor, aplicando a tecla T, esse número será triplicado, ou seja, passará a ser 3 vezes 5, que é 15. E se a tecla A for acionada, o algarismo das unidades vai ser apagado, ou seja, sobrará apenas o algarismo 1. Então vamos pensar aqui nesse caso de trás para frente. Se após apertar essa sequência de teclas, o número final da tela foi 78, isso significa que esse 78 veio de um número de 3 algarismos, já que a tecla A apaga o algarismo das unidades. Então, para obter o 78, temos então que verificar o algarismo das unidades aqui. Só que observe que esse algarismo das unidades não pode ser qualquer um. Como antes de apertar o A, o Raul apertou a letra T, e a letra T triplica o valor, o resultado que obtivemos aqui antes de apagar o algarismo das unidades é um múltiplo de 3. Lembremos o critério de divisibilidade por 3. Sabemos que um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Esta dica nos ajuda a tentar descobrir quais eram os algarismos das unidades que essa tecla A apagou. Então, inicialmente, temos 7 e 8, e como esse 780 e alguma coisa vem da tecla T, ele precisa ser um múltiplo de 3. Como 7 mais 8 é 15, 15 é um múltiplo de 3, os possíveis algarismos das unidades são 0, que vai dar 7 mais 8, 15, depois 783, porque 7 mais 8 mais 3 é 18, em sequência 786, porque 7 mais 8 mais 6 é 21, que é múltiplo de 3, e por último 789, porque 7 mais 8 mais 9 é 24, que também é um múltiplo de 3. Então, desses 4 números, as possibilidades, que ao apertar a tecla A, chegamos a 78. Então, como ele triplicou, ele apertou a tecla T aqui, então isso significa que o número anterior é esse número aqui dividido por 3. 780 dividido por 3 é 260. Então aqui analogamente temos o 783 dividido por 3 é 261, 786 dividido por 3 é 262 e 789 dividido por 3 é 263. Logo, aqui ele aplicou a tecla A. Então, se ele aplicou a tecla A, está faltando um algarismo aqui do número antes de ele aplicar a tecla. Então esses números aqui, na verdade, são números de 4 algarismos. Como a primeira tecla que ele apertou foi o T, que triplica, pelo mesmo argumento, esse número de 4 algarismos começa com 260, por exemplo, precisa ser divisível por 3. Logo, esse quarto algarismo aqui precisa ser tal que a soma dos algarismos seja divisível por 3. Como 2 mais 6 é 8, então aqui os algarismos das unidades, para essa soma ser um múltiplo de 3, podem ser 1, porque a soma vai ficar 9, 4, que a soma vai ficar 12, ou 7, que a soma vai ficar 15. Da mesma forma, como 2 mais 6 mais 1 é 9, aqui esse último algarismo precisa ser um múltiplo de 9, ou seja, pode ser 0, 3, 6 ou 9. Aqui do 262, para adicionar esse último algarismo, como 2 mais 6 mais 2 é 10,
precisamos adicionar um número que deixe resto 2 na divisão por 3. Ou seja, o algarismo aqui pode ser o 2, o 5 ou o 8, porque vão dar somas que são divisíveis por 3. E por último aqui, a soma dos algarismos 2 mais 6 mais 3 é 11, então aqui precisamos adicionar um número que deixa resto 1, ou seja, podemos adicionar 1, 4 ou 7. Observe que ao apertar a tecla triplicar, só temos uma opção, ele vai só triplicar o número, não temos mais que uma possibilidade. Então, teremos aqui que ao triplicar o número, dividiremos aqui o número por 3. Então, o total de possibilidades e número que o Raul pode ter inicialmente no visor é dado pelas quantidades aqui. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 números possíveis que o Raul pode ter começado inicialmente, de modo que, apertando as teclas T, A, T e A, apareceu o número 78 no final. Essa quantidade corresponde à alternativa B, 13. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o like. Vejo você no próximo vídeo.